Vamos lá, exercício número 67, item A. Ele pede para calcular a raiz cúbica, as raízes cúbicas do número z igual a menos 2i. Vou fazer o exercício bem devagar, bem pausado, porque eu tenho que calcular três raízes. Raízes cúbicas eu tenho que calcular W0, W1 e W2, certo? Então venha devagar comigo que eu vou ter que calcular bastante coisa aqui depois para escrever o exercício por completo. Primeira coisa que você tem que fazer, calcular o ρ. O ρ, que é o módulo do número complexo. Pega a parte real, eleva ao quadrado, mais parte imaginária, eleva ao quadrado. Isso aqui eu vou ficar com 0, vai sumir, e aqui vai ficar raiz quadrada de 4, que todo mundo sabe que vale 2, certo? Então, vou calcular aqui agora o cosseno e o seno, para descobrir o argumento, né? Preciso descobrir primeiro quem é o argumento. O cosseno, parte real, que é 0 por 2, vai me dar 0. E o seno, que é parte imaginária, seno de θ, parte imaginária menos 2, dividido pelo módulo, que é 2, só que vai me dar menos 1. Procurando na tabela dos ângulos notáveis, o seno que dá menos 1 e o cosseno que dá 0, esse θ aqui será θ igual a π, 3π sobre 2. 3π sobre 2. Olha lá no ciclo trigonométrico, eu vou fazer o desenho aqui para você ver. Ó. Vou olhar aqui. Aqui você tem o eixo dos senos, que é o x, e o eixo dos cossenos, que é o y. Certo? Eixo x e y. Tem que procurar. Onde que o cosseno é 0? O cosseno é 0 aqui, ó. Onde marca o 0 no eixo dos cossenos? Aqui, ó. Aqui. Quem é o ângulo que dá o cosseno 0? Pode ser esse daqui, ó. É nessa reta aqui, ó. Pode ser o π sobre 2 ou 3π sobre 2. Só que eu tenho que entrar também com a outra informação, que é o seno de π, seno menos 1. O seno de menos 1, ele só é aqui embaixo, certo? Só é aqui embaixo, o seno de menos 1. Então, dos dois pontos que eu tinha para escolher, eu tenho que escolher esse aqui de baixo, que é o 3π sobre 2. E aí você pode olhar naquela outra tabelinha lá, que eu coloquei uma tabela enorme de números complexos lá de trigonometria, lá para você olhar onde que o cosseno é 0 e onde que o seno é menos 1. Vou abrir aqui a tabelinha para você ver aqui, ó. Vem aqui comigo, acompanha aqui, ó. Vou pôr mais uma. Vou pôr aquela tabelinha gigante aqui, ó. Vou pôr aqui para você ver. Aí depois a gente... Opa, desculpa aí. Vou aumentar ela aqui, ó. Ó, que bonita, ó. Estou procurando onde o cosseno é 0. Onde o cosseno é 0 e onde que o seno é menos 1. Olha aqui, ó. Cosseno é menos 1 e o cosseno é 0. Então, esse ângulo aqui é o 3π sobre 2. Pode procurar nessa tabela se você quiser também. Vou deixar ela aqui que a gente vai usar nos próximos exercícios aí. Então, volta lá na minha primeira tela. Então, esse meu argumento é o 3π sobre 2. E o ρ é 2. Só não pode esquecer que, como eu estou falando de raiz cúbica, eu vou ter que calcular no começo do número complexo a raiz cúbica desse meu argumento, né? Por causa da formulinha. A formulinha no começo ela tem uma raiz cúbica do meu módulo aqui. Então eu vou ter que calcular a raiz cúbica do 2 lá no começo. Todos os números complexos vão aparecer, as raízes vão aparecer como raiz cúbica desse meu módulo aqui, que é o 2. Certo? Fica, guarda aí que vai aparecer. O que eu tenho que calcular aqui agora? Eu tenho que calcular, vou fazer diferente do que eu fiz nos outros, eu vou calcular todos os valores de θ, certo? Do θ0, do θ1 e do θ2. Vou fazer só tudo nessa tela aqui, ó. Para calcular o primeiro θ0, eu tenho que fazer o quê? O θ0, que é o primeiro ângulo que eu vou usar k igual a 0, certo? Se eu vou usar k igual a 0, então vai ficar assim, ó. Dividido por 3, porque é raiz cúbica, né? Que é o n igual a 3, vai na formulinha lá. A formulinha é essa daqui, ó. Deixa eu pôr aqui pra gente não esquecer, ó. O θk é igual. Nossa, tá ruim a letra, hein, Adnan? θk é igual. Θ, que a gente tem aqui, mais 2kπ dividido por n.
Essa conta que eu vou fazer para os três, certo? Essa continha aqui, ó. Então vai ficar como? Θ0. Θ0 é o quê? O K igual a zero, certo? Troquei o K aqui por zero. Então vai ficar o meu θ, que é o 3π sobre 2, faz um traço de fração aqui, dividido por 3, que é o n. 3π sobre 2, mais 2 vezes 0, vou fazer bem devagar, vezes o π. Isso aqui tudo vai embora, certo? Porque é vezes 0. Então esse meu θ0 vai ficar dividido por 3, ficou só o 3π sobre 2. Certo? Tranquilo aí, ó. Faz essa divisão, pega o 3π sobre 2 e multiplica por 1/3, que é o mesmo que dividir por 3. Certo? Então, se você cancelar aqui, ó, 3 divide aqui, vai ficar só π sobre 2. Esse aqui é o meu primeiro θ, θ0. Vou calcular o θ1. θ1, quem é o θ1? Vai ficar lá a mesma conta aqui, ó, só que agora o K é igual a 1, né? Ó. 3π sobre 2 mais 2 vezes 1 vezes π. Dividido por 3 aqui ainda. Certo? Vai ficar como? 3π em cima. Deixa eu arrumar aqui. 3π sobre 2 mais 2 vezes 1 vezes π dá 2π. Vai fazer essa continha aqui em cima. Ó. Se você fizer essa continha aqui, faz o MMC aqui em cima, vai pôr um aqui embaixo e vai ficar 2, MMC de 2 e 1 é 2, e aí eu só multiplico em cruz, né? Ó. 3 vezes, vou fazer a continha aqui pra você ver, ó. 3 vezes 3π vezes 1 dá 3π. 2π vezes 2, que eu tô multiplicando em cruz, dá 2π. Dá 4π, desculpa. 4π. Se você fizer a continha aí, vai dar 7π sobre 2. Ainda dividido pelo 3 aqui que tá aqui embaixo, ó. Isso aqui vai dar 7π sobre 2, ainda dividido por 3. Dividindo por 3 é o mesmo que multiplicar por 1/3. Então vai ficar 7π sobre 2 multiplicado por 1/3. Isso aqui me dá 7π sobre 6. Guarda esse segundo argumento aqui, ó. Então eu tenho esse primeiro, que é o π sobre 2, que vai na primeira raiz, no W0. No W1 vai o 7π sobre 6. E eu vou fazer a terceira continha, que é o θ. Deixa eu riscar aqui para não confundir. Vou fazer uma linha verde aqui para separar as contas, ó. Aqui e aqui, ó. Vou calcular aqui agora o θ2, que é o último aí que eu vou calcular, né? θ2 vai ficar a mesma coisa, ó. θ2 é o 3π sobre 2 dividido por 3 aqui, ó. Vou dar uma abreviada na conta aqui, tá? Que é quase a mesma coisa que eu fiz em cima, ó. Mais 2 vezes o 2, que agora o K é 2, vezes π. Então vai ficar dividido por 3. Faz aqui, aqui vai dar 3π sobre 2 mais 4π. Mais 4π. Certo? Botou maisinho aqui, ó. Opa! Arrumar aqui, deixar bonitinho pra você ver aí, né? Senão fica tenso. Mais 4π dividido por 3. Fazendo o MMC aqui em cima, é a mesma coisa que eu fiz ali, né? Ó. Então aqui vai ficar 3π. Vou multiplicar o 4π em cima e embaixo por 2. Vai ficar assim, ó. 3π sobre 2 mais 8π sobre 2. Concorda que 8π sobre 2 é a mesma coisa que 4π que eu tinha aqui em cima? Ó. 8π sobre 2, ó. O que eu faço aqui, ó? Vou mostrar pra você o que eu tô fazendo, ó. Tô multiplicando esse cara aqui, ó, em cima e embaixo por 2. Então vai ficar 8π em cima e aí eu divido por 2 para compensar, né? Então ficou aqui, que seria a mesma coisa que fazer MMC, tá? Mais 8π sobre 2. Se eu somar aqui, vai ficar 11π sobre 2, ainda vezes 1/3, que é o mesmo que eu dividir por 3. Então aqui faltou só o π, né? Então isso aqui vai ficar 11π sobre 6. Esse é o meu θ2. Vou escrever ele aqui, ó. O θ2 é 11π. 11π. Ô, difícil, hein? 11π. Eu vou escrever aqui embaixo, ó. O θ2, vou pôr até de azul para destacar, ó. O θ2 é o 11π sobre 6. É o terceiro θ que eu tenho que calcular aqui, ó, do W3 lá,
certo? Não saiu a minha marcação toda. Agora vamos calcular lá as raízes, ó. Então só vou copiar o que eu tenho aqui, ó. Π sobre 2, 7π sobre 6 e π sobre 6. 11π sobre 6. Vamos pôr aqui, ó. Aqui eu tenho um círculo trigonométrico, ó. Então aqui eu tinha aqui, ó. O W0. Quem é o W0 que eu vou calcular? W0 é igual. Eu vou tirar essa fotinha daqui, depois eu ponho ela de novo, tá? Não vai atrapalhar nossa conta aqui. Eu ponho na próxima tela. O meu W0, opa, vai ser o quê? Vou apagar aqui para ficar bonitinho. Meu W0 vai ser o quê? A raiz cúbica do 2, a raiz cúbica do 2, que é o meu número complexo, que é o módulo do meu número complexo. Lembra, ela volta na primeira tela lá que o módulo tinha dado 2, certo? É o ρ. Então, raiz cúbica de 2 vezes o cosseno do primeiro ângulo. Olha na outra tela, na tela anterior, que o primeiro ângulo que a gente calculou, que era o θ0, ele deu π sobre 2. Mais I seno de π sobre 2. Certo? Sem segredo. Depois, lembra que eu comentei na live que eu ia calcular isso aqui depois? Vou deixar isso daqui para eu calcular depois, tá? Vou calcular lá no outro vídeo. Esse aqui eu vou deixar indicado aqui e aí vou voltar com essa tela aqui para calcular, fazer só essas continhas aqui, ó. Depois, aqui, na verdade, aqui eu vou fazer esse daqui, porque esse do item A, ele é tranquilo a primeira parte, tá? Então vai ficar, você vai procurar lá no seu ciclo trigonométrico, o cosseno do π sobre 2, ele vale 0. Então vou cortar aqui, ó, vale 0 aqui. E o seno do π sobre 2, se você calcular, ele vale 1. Então aqui vai ficar só uma vezes a raiz cúbica de 2, que é o que, na verdade, só estou multiplicando esse número de fora aqui, ó. Então esse aqui, o meu W0, é só a raiz cúbica de 2. Esse é tranquilo, tá? O W1 e o W2 vão ser mais complicados, e essa parte eu vou fazer no outro vídeo. O W1, mesma coisa aqui, ó, raiz cúbica de 2 vezes. Agora vai ficar o cosseno do segundo θ, que é o θ1, que a gente calculou lá na página anterior, era o 7π sobre 6, mais I seno de 7π sobre 6. Certo? Esse aqui eu vou calcular no próximo vídeo. Deixa guardado isso aqui. O W2, mas se você chegou até aqui, como eu falei lá nas nossas lives, se você chegou até aqui, sucesso, solta rojão, seja feliz. O W2, mesma coisa aqui, ó, raiz cúbica de 2 vezes o cosseno do outro ângulo. O último ângulo que a gente calculou era o 11π sobre 6. Mais I seno de 11π sobre 6. Certo? É isso aí. E essas aqui são as 3 raízes no item A. Vou fazer só o item B e depois eu faço o C e o D no próximo vídeo também. Não vou deixar o vídeo longo, não. Aqui não vou precisar desse. Vou fazer lá, item B. O que ele pede no item B? O número complexo é Z igual a 81. Z igual a 81. Eu tenho o A igual a 81, o B igual a 0 e o C igual a 3, que é a minha raiz. O C não, desculpa, é N. N igual a 3, que é o número de raízes que eu quero. Eu quero raiz cúbica, né? Então vai ficar como aqui? Primeiro tem que calcular quem? O módulo, né? O módulo é o ρ, que é a raiz quadrada da parte real, 81 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Isso aqui vai dar a raiz de 81 ao quadrado. Não vou calcular aqui, porque isso aqui vai me dar 81. É só eu cortar aqui, né? Ó. Corta a raiz com 2, fica 81. O módulo vale 81. Agora, o cosseno, vou fazer lá para achar o argumento. O cosseno do θ é a parte real, que é 81, dividido pelo módulo, que é 81. Isso aqui dá 1. E o seno é a parte imaginária, que é o 0, dividido por 81, que dá 0. Certo?
Vou olhar naquela tabelinha anterior aqui, ó, vou voltar. Qual o cosseno que dá 0 e o seno que dá 1? Qual o cosseno que dá 0 e o seno que dá 1? Deixa eu apagar aqui que isso aqui é do outro. Cosseno que dá 0 e o seno que dá 1. Vamos marcar aqui de verde. Cosseno que dá 0 e o seno que dá 1. Se você procurar... não, volta lá. Falei errado. Cosseno que dá 1 e o seno que dá 0. Cosseno que dá 1 e o seno que dá 0 é aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. 0 graus. Certo? Em radianos, em coisa. Seno dá 0, ó. E o cosseno dá 1. Então, o ângulo que eu tô falando é de 0 graus. Esse meu teto aqui é 0 graus. Certo? Ou 0 radianos, se você quiser também. Mesma coisa. Agora, vou calcular os valores de θ. O θ 0, lembrando da formulinha. Como era a formulinha? Vou pôr de novo aqui, ó. A formulinha era θ 0 é igual. θk, na verdade, né? θk, que eu vou trocar o k por 0, 1 e 2. O θk era o ângulo que a gente encontrou, o argumento, mais 2 vezes k, vezes π, dividido por n. Certo? Então agora eu vou fazer as 3 contas dos 3 θs. E depois eu vou calcular, jogar lá na minha formulinha. Então a primeira eu vou fazer aqui em cima para não ficar apertado igual a outra tela ali, ó. O θ 0 vai ficar o quê? Que é tranquilo aqui, né? Vai ficar aqui, ó. 0, 0, que é o meu argumento que eu achei, que era o ângulo, que eu fui lá na outra tabela buscar, mais 2 vezes 0 vezes π, dividido por 3. Isso aqui vai dar 0, 0. Esse meu primeiro argumento dá 0. Certo? Então, θ 0 vale 0. O θ 1 vai ficar 0, que é o argumento que eu achei, 2 vezes 1, que é o k igual a 1, vezes π, dividido por 3. Corta, corta, vai ficar 2π sobre 3. Certo? É o segundo argumento. E o terceiro argumento é o θ 2, vai ficar 0 mais 2 vezes 2π, que é o k igual a 2. Isso aqui vai me dar 4π sobre 3. Então tem esses 3 valores aqui, ó. O primeiro é 0, 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Que eu vou usar para escrever as raízes lá, né? Então vai na próxima tela aí. Vou escrever aqui o W0, que vai ficar a raiz cúbica do número complexo, que era do 81, né? Então, porque eu tô falando de raiz cúbica de 81. Vou calcular isso aqui, deixa eu tirar esse W0 aqui, eu vou deixar para todos aqui, tá? Calcular, porque eu vou usar a mesma conta em todos. Isso aqui que eu tô calculando, nada mais é que a raiz cúbica do ρ. Vou fazer separado essa continha aqui, que vai ficar, se eu fatorar o 81, ele dá 3 elevado à quarta. Que eu vou separar como 3 ao cubo vezes 3 elevado a 1. Certo? 3 mais 1 aqui de cima dá o 3 elevado à quarta, que é o 81. Então vai ficar, esse cara que está elevado ao cubo sai para fora da raiz. Porque quem está elevado ao cubo dentro da raiz cúbica sai fora. Então eu fico com esse 3 que saiu fora e essa raiz cúbica de 3 que fica aqui dentro. Esse daqui é o meu ρ dentro da raiz cúbica. Deixa ele guardadinho que você vai usar ele em todos, tá? Aí eu vou fazer outra malinha aqui, ó. Aqui vai ficar lá o W0. W0 vai ficar o ρ ao cubo, que é isso aqui, raiz cúbica de 3, vezes cosseno de 0, opa, 0 ou não θ, mais e seno 0, que era nosso primeiro argumento, era o θ1, θ 0, certo? 0 de não θ. De novo? Aí. Certo? Desculpa aí, tô apressado aí no negócio, hein? Aqui, se eu calcular, o cosseno de 0 vai dar 1, certo? Cosseno de 0 dá 1. E o seno de 0 dá 0. Então, isso aqui vai ficar só 3 raiz cúbica de 3 vezes 1. Isso aqui dá 3 vezes a raiz cúbica de 3. Esse aqui é o meu W0, tá? Já está calculado aqui, W0.
O W1 e o W2 é a mesma coisa que eu falei lá. Vou calcular nos outros vídeos lá porque vai ficar uma multiplicação de radicais aí diferentes e vai alongar muito o vídeo. Então não vou calcular. Então vai ficar lá 3 raiz cúbica de 3, que é o meu ρ dentro da raiz cúbica. O segundo argumento, que era o θ1, ele ficou igual a 2π sobre 3. 2π sobre 3. Mais i seno de 2π sobre 3. Esse aqui eu vou calcular na outra parte do vídeo. Se você chegou aqui, beleza. E o W2 vai ficar a mesma coisa aqui, ó. 3 raiz cúbica de 3 vezes o cosseno do último argumento, que era o 4π sobre 3. Mais i seno de 4π sobre 3. Certo? Essas outras partes aqui eu vou calcular no outro vídeo. Vou parar aqui o item A e B, depois eu vou gravar outro vídeo com o C e o D, tá?